Nos anos 80, durante as guerras dos consoles de videogame, por assim dizer. Obviamente, os maiores concorrentes eram Nintendo e Sega. Mas houve outras entradas no mercado, e a maior e mais notável provavelmente foi a NEC, que em 1987, trabalhando com Hudson, que era um desenvolvedor japonês de videogame de destaque na época, lançou um motor para PC, que foi lançado aqui nos Estados Unidos em 1989 como TurboGrafx 16. Não tem um TurboGrafx 16, mas tenho esse cara aqui, o PC Engine do R. Este é um modelo tardio vindo do Japão, que inexplicavelmente, o que chamaram de CD-ROM-ROM, o que não é um erro. Na verdade, é assim que eles chamam de complemento do CD-ROM. O mecanismo original do PC era bem pequeno. Não chegava nem perto desse tamanho porque não levava cartuchos de videogame. Na verdade, foram necessários isso. Este é um cartão Matisse e parece que será um CD. Mas se eu abrir isto, você verá que aqui, na verdade, há apenas este cartão. E na verdade é baseado, eu acho, em uma espécie de cartão inteligente, como um cartão flash usado em telefones públicos japoneses. E você simplesmente abre isso aqui e desliza para fora, e lá está o novo e o console inteiro. O console original era apenas grande. Quase não era maior do que um Discman. E quando eles o lançaram nos Estados Unidos como TurboGrafx 16, eles o fizeram desse tamanho, mas não havia nenhum CD-ROM adicional. Era apenas um espaço vazio, porque eles pensaram que os americanos não gostariam de um console tão pequeno. E, no entanto, nunca foi um grande sucesso aqui. Nem sei se foi um grande sucesso no Japão, mas mesmo assim houve alguns bons jogos para ele. E no ano passado, minha namorada ganhou um leitor de cartão SD para o outro que temos. Então decidi finalmente sentar e tentar jogar seriamente um jogo de motor de PC. Eu escolhi o 3, que era um RPG de ação da Neon Falcon, que era bastante conhecido por fazer coisas de qualidade no início da era do RPG. E eu simplesmente comecei e terminei o jogo e foi divertido, mas achei o controle do motor do PC insuportável de usar. É engraçado porque a NEC tomou a decisão muito inteligente, ou talvez a Hudson, de basicamente clonar o gamepad do NES, o que poucas outras empresas perceberam ser a coisa correta a fazer. Todo tipo de controlador de jogo que precedeu o gamepad do NES era praticamente um lixo inutilizável. Portanto, penso que a clonagem foi uma ideia brilhante da parte da NEC. O problema é, quero dizer, pelo menos da minha perspectiva, que considero o controlador NES universal. Posso jogar isso para sempre e nunca me cansarei disso. Isso é simplesmente invisível em minhas mãos. Eu adoro esse controle, obviamente, muitas outras pessoas também adoraram, mas esse me dá câimbras depois de 5 minutos. E ficou ainda pior quando terminei de jogar o 3 do Y e parei por um dia, e depois voltei a jogar o 4 do Y e, tipo, no minuto em que peguei a coisa, senti dor imediatamente. Era realmente desconfortável e eu não tinha certeza do porquê. Porque eles parecem exatamente idênticos. Quero dizer, tudo está praticamente nos mesmos lugares. É um pouco mais amplo, mas não parece que isso deva fazer diferença. Parece-me que os controles estão talvez 16 centímetros mais baixos no gamepad NEC. Então talvez isso seja o suficiente apenas para se livrar do problema. Apenas a perfeição de todo o layout. Não sei, mas de qualquer forma, essa coisa é simplesmente angustiante de usar. E então eu realmente não consegui passar para outro jogo. Eu tentei, mas instantaneamente fiquei sem energia. Então isso foi frustrante para mim, mas pensei, você sabe, se são tão parecidos, deve haver uma maneira de converter um no outro. Então fui procurar algumas soluções. A única diferença entre esses dois controladores é que o teclado NEC possui interruptores turbo que não são realmente necessários. O bloco original da máquina não tinha isso, então posso perdê-lo e não chorar por isso. E eu tinha certeza de que o resto era eletricamente capaz de ser convertido. Mas eu não queria abrir isso e trocar o circuito. Então pensei, bem, farei o que todo mundo faz agora e compraria um Arduino. Então comprei um Arduino e passei pelo processo de aprender como interpretar os sinais do gamepad do NES e convertê-los no gamepad do motor do PC. E passei cerca de 2, 3 dias nisso e não funcionou e não valeu a pena a dor. Então joguei isso fora e joguei todo o projeto em uma gaveta e esqueci dele por 8 meses. Então, finalmente, algumas semanas atrás, decidi tentar novamente. E ignorei completamente a abordagem do Arduino. E acabei de pesquisar no Google converter controlador NES para motor de PC. E encontrei um post de 1996 em diante, em algum fórum da Uzene. E então encontrei uma página da web onde alguém havia tirado fotos e feito a conversão sozinho. E eu tentei fazer isso sozinho e realmente funcionou. Consegui converter este pad aqui mesmo para funcionar em um mecanismo de PC. Você pode ver que ele tem o plug de 8 pinos do mecanismo do PC, e eu posso conectá-lo a essa coisa e tudo funciona perfeitamente. Veja, do ponto de vista elétrico, este foi um projeto trivial. Na verdade, é apenas um único chip que você precisa instalar aqui e depois conectá-lo à placa. Quero dizer, é meio tedioso, mas não tão ruim. Mas o problema é que ele é literalmente fisicamente mais grosso que o gamepad do NES porque há uma placa de circuito e um chip nele.
Acontece que se eu tivesse lido a documentação do projeto um pouco mais detalhadamente, teria aprendido que existe um truque inteligente que você precisa fazer: virar o chip e instalá-lo de cabeça para baixo na placa de desempenho, e blá, blá, blá. Eu não queria fazer isso. E eu também achei que era lindo. Qual é a palavra? Maneira deselegante de fazer isso. Achei que posso melhorar isso. Eletricamente falando, esses controladores são baseados em tecnologia bastante semelhante. Se eu levantar esta placa aqui no controlador NEC, você verá que para cada um dos botões há um par de almofadas de carbono e essas coisas de borracha ficam embaixo dos controles reais. E quando você pressiona um, ele apenas conecta os pads e os conecta. Então, estes são basicamente apenas um monte de botões. E então esse chip na parte de trás, eu acho, esse aqui, pega esses sinais e os converte em um formato. Ele pode enviar um sinal para o console. Agora, isso não é realmente um microcontrolador nem nada. Este é um chip lógico simples e pronto para uso da série 7400. Na verdade, é apenas um relé de 4 pinos que alterna entre o envio do status desses 4 botões ou o status desses 4 botões. E é isso. Ele apenas envia os 4 primeiros, depois os outros 4, indefinidamente, usando um sinal de clock do console. Portanto, há 4 pinos aqui que carregam botões, e depois um sinal de relógio e nada mais. O outro chip aqui é responsável apenas por fazer as coisas do controlador turbo. Então, quando você liga esses interruptores, eles apenas acionam os outros interruptores, então é completamente desnecessário. E podemos construir um desses sem implementá-lo. Não quero abrir este controlador NS ainda? Mas posso te mostrar. Este é o quadro de outro, e você pode ver que a mesma coisa está acontecendo. Só tem 4 pastilhas de carbono. Na verdade, são resistores integrados de carbono, algo que eu nunca tinha visto antes. Então há apenas um único chip aqui. Este, entretanto, não é um switch de 4 bits como este. Na verdade, é um registrador de deslocamento, o que na prática significa que ele basicamente envia o status de cada botão, um de cada vez, para o NES. Assim, o console envia um sinal de clock cada vez que esse sinal de clock muda de ligado para desligado, ele envia o status do próximo controle. Portanto, embora ambos sejam efetivamente controladores de 8 botões com circuitos muito simples, eles usam protocolos completamente incompatíveis. Então eu tenho que converter entre este protocolo e aquele protocolo. E, infelizmente, não é tão simples quanto retirar esse único chip e colocá-lo. Eu gostaria que fosse, mas obviamente tudo está conectado de maneira completamente diferente. Então o que está acontecendo aqui é que esta placa está conectando as entradas e saídas do chip aos locais apropriados na placa de circuito. Não há nada de especial acontecendo lá. Existem alguns resistores para definir alguns níveis corretamente, mas é muito, muito simples. Você simplesmente não pode colocá-lo diretamente no quadro original. Você precisa ter outra placa de circuito aqui. Mas se você fizer isso manualmente, terá uma bagunça completa de fios e juntas de solda espalhadas por toda a parte. Então é realmente inconveniente. Mesmo assim, configurei e experimentei, e me senti muito melhor. Então pensei, ok, gostaria que outras pessoas pudessem fazer isso e talvez até eu mesmo fizesse algo melhor, especialmente se este parar de funcionar. Então imaginei que a melhor maneira de fazer isso seria pegar esse design de placa de circuito, que é perfeitamente bom, e comprimi-lo em algo menor. E a maneira mais fácil de fazer isso foi usar componentes de montagem em superfície. Vê esse cara aqui? A variante de montagem em superfície, ou na verdade, são cerca de 8 versões de montagem em superfície do chip que está aqui dentro. E como você pode ver, você pode colocar cerca de 2 ou 3 desses no espaço de um desses chips. Então, se eu colocar isso em uma placa de circuito, ele ocupará muito menos espaço e deverá caber muito melhor lá. Bem, eu já tinha visto placas de circuito impresso projetadas antes e sabia que outras pessoas as estavam adquirindo online de algumas empresas diferentes, então imaginei que isso era algo que eu poderia fazer. Eu até trabalhava em um lugar que fabricava suas próprias placas de circuito impresso, então já tinha visto o processo de design mesmo que elas estivessem sendo fabricadas em outro lugar, então imaginei que essa era uma possibilidade. E ouvi dizer que a empresa que você procura para conseguir isso, geralmente se você é um hobby, é alguém chamado Shark. E não tenho nenhuma afiliação com eles nem nada, só sei o nome. Então fui pesquisar e os preços pareciam bastante razoáveis. Então eu me esforcei e consegui os utilitários de código aberto. Existe uma coisa chamada KiCad ou KiCad que é, você sabe, software de código aberto, e é bem confuso, mas gastei, não sei, talvez 6 horas com ele, e consegui produzir um projeto para uma placa de circuito. Portanto, este é o PCB-NS original com este chip. Este é o trabalho desagradável que fiz com uma placa de tira que tive que perfurar para que não conduzisse nos lugares errados, e essas juntas de solda grandes e feias e esse enorme chip Onkin e outros enfeites. Então aqui está isso. Você sabe, isso é o que eu queria em primeiro lugar, basicamente apenas substituir o chip por esta pequena placa aqui. Na verdade, é mais fino que o cabo, então não há problemas reais de restrição de espaço além do fato de que os cabos de 8 fios são muito, muito grossos e é muito difícil encontrar um. Ainda não encontrei um que realmente se encaixe muito bem no chassi do NES. Mas se você apertar ali, colocar o case e parafusar, você sabe, funciona bem. Mas funcionou. Consegui brincar um pouco com isso, mas era meio esquisito,
E decidi que talvez fosse porque, na verdade, coloquei os pads aqui mais próximos do que pretendia. Por que os coloquei? Eu nunca tinha feito isso antes. Este é o primeiro PCB que fiz na minha vida. Depois de usá-lo um pouco, alguns botões pararam de funcionar e acho que estão tão próximos que as coisas estão se tocando ali. Então fiz uma segunda variante dessa placa, que tem os pads lá em cima mais grossos e mais afastados para melhor isolamento. E também diminui na outra extremidade aqui para que seja mais fácil inseri-lo, apesar deste post e de outro post que vem aqui. Não era necessário, mas imaginei que se fosse fazer outro, seria melhor dar um pouco mais de folga ali embaixo. Então, além disso, a lista de materiais agora está impressa no verso disso, e a razão pela qual imprimi a lista de materiais no verso é porque este é na verdade um item de código aberto que você pode fazer para você pelo Shark, basta acessar o link na descrição. Isso não é algo que estou vendendo. Você paga $4,50 por 3 deles. Não há custo de envio e você só precisa adquirir as demais peças, que são os 5 componentes listados no verso aqui. São 4 resistores e um circuito integrado. Ao todo, acho que é menos de $1,50 peças. Você só precisa soldá-los aqui e instalar em um gamepad. E você pode ter seu próprio gamepad NES para o motor do PC. Portanto, este vídeo é uma espécie de tutorial sobre como instalar isso aqui. Portanto, o primeiro passo para modificar seu controlador será abri-lo. Você retira os 6 parafusos aqui e dentro você encontrará a placa de circuito como mostrei anteriormente, e ela não está presa por nada neste momento. Então, basta retirá-lo e tirar esse cabo do alívio de tensão aqui. E é importante quando você for reinstalar isso, lembrar como foi instalado no alívio de tensão. Porque se o seu cabo substituto caber entre esses postes na mesma orientação, essa é a melhor maneira de aliviá-lo. E é uma boa ideia. Você vira isso e seus fios passam por esses buracos aqui e terminam aqui. Então você quer desoldar tudo isso e retirar o fio. E isso pode ser meio complicado porque, por algum motivo, parece meio pegajoso nos buracos. Mas a sorte é que você não precisa se preocupar em ser muito rude com eles, a menos que pretenda devolvê-los a um controlador NES algum dia. Porque depois de tirar esses fios daqui, você nunca mais os colocará de volta. O mod não usa esses buracos. Então você tem que desoldar o próprio IC. E isso sempre pode ser uma experiência bastante perigosa. Se você molhar a solda primeiro com solda nova ou adicionar um bom fluxo a ela, e então usar uma bomba de solda e apenas certificar-se de obter uma boa limpeza em cada um dos furos antes de tentar puxar o chip para fora. Definitivamente, você pode fazer isso sem danificar nenhum dos vestígios. Eu adoraria fazer uma demonstração com este, mas este é meu último controlador sobressalente, então não posso mostrar todo o processo. Então, depois de soldar tudo, você terá esta placa desnudada, sem fios e sem IC. E o próximo passo é instalar esta placa. Então, o que eu queria fazer era colocar essas tiras de alfinetes na placa e depois instalá-las no PCB do NES. Mas descobri que quando faço isso, tem uma tendência, nem sempre, mas tem uma tendência a levantar os pads da placa NES. Você mal consegue ver que este aqui foi estourado. Portanto, esta não é a maneira certa de fazer isso. Vou lhe mostrar a técnica inteligente que minha namorada sugeriu, porque na verdade funciona muito bem. Este é o chip original que estava nesta placa. E se você fez um trabalho decente ao extraí-lo, você deve ter pernas bem limpas aqui. E se não, geralmente você pode limpá-los com ferro de solda. Apenas suba e desça pelas pernas algumas vezes. Mas você vai pegar isso e colocá-lo no modboard. Não importa qual orientação, porque você não vai usá-lo com as pernas para fora. Agora você pega isso e coloca sobre o PCB do NES e afunda as pernas nos buracos do PCB do NES. Como você pode ver, as pernas mal estão saindo. Mas você sabe, para um mod descolado como esse, tudo bem. Portanto, o próximo passo é soldar todos esses pinos no lugar. E estou fazendo isso apenas na superfície da mesa, em vez de em um gabarito de mãos amigas ou algo assim, porque quero ter certeza de que os pinos estão o mais fundo possível nos buracos. O fluxo é opcional, mas como sempre, faremos as coisas funcionarem melhor. Tudo bem, então está tudo soldado e parece que está o mais próximo possível da placa. Então a próxima coisa que queremos fazer é soldar todos os pinos na parte superior. Então, todos eles estão soldados na parte inferior, mas ainda não estão eletricamente conectados a esta placa de circuito impresso. Portanto, precisamos seguir em frente e soldar cada um deles no lugar.
Tudo bem, vamos lá. Então agora está soldado em ambos os lados. E agora precisamos tirar esse chip daqui. Na verdade, este chip não vai fazer nada. Foi apenas uma maneira de colocar pinos nesses orifícios, porque não consigo encontrar uma fonte para pinos mais finos do que este. Mas esses pinos se encaixam perfeitamente. A recomendação usual é cortá-los próximo ao próprio chip. Então é assim que vou fazer. Ok, vamos lá. Agora vou admitir que a qualidade da soldagem em alguns deles não é tão boa. Eles não molharam muito bem, mas provavelmente estão conduzindo, e vou dizer, você provavelmente não deveria tentar retocar isso, porque agora eles não são mais mantidos no lugar por nada com a solda. Então, se você aquecer a solda aqui, ela derreterá na parte inferior também e o pino cairá. Portanto, desde que esteja funcionando, não me preocuparia se estivesse um pouco confuso ou incompleto aqui. Acho que isso é solda mais que suficiente para fazer o trabalho. Então agora precisamos colocar os componentes nas almofadas de montagem em superfície. Portanto, existem dois componentes nesta placa. Um é um chip lógico da série 7400 e o outro é um resistor de chip. Comprei 1 tonelada deles porque não são muito caros. Acho que custam cerca de $0,30 cada para cada um deles, algo assim. Então, 4 desses resistores de chip foram eliminados e é péssimo trabalhar com essas coisas. Eles são tão pequenos que parecem detritos. Os chips são um pouco menos desagradáveis de trabalhar. Nunca fiz montagem em superfície antes. Devo salientar que soldei 2 dessas placas agora e esse foi todo o trabalho de montagem em superfície que já fiz. Então isso tem sido um aprendizado para mim. Mas esse cara aqui, que estou descaradamente maltratando, é a estrela do show, obviamente. E nesta variante em particular, está uma variante de instrumentos do Texas, e vou ampliar aqui. E assim, neste aqui, a faixa branca naquela extremidade da ficha representa a extremidade superior dela, então ela deve ficar voltada para a faixa no tabuleiro que diz 1. E não sei como outros fabricantes indicam isso. Parece ser um pouco inconsistente nas peças de montagem em superfície. Portanto, se você obtiver o número da peça de JIC que coloquei na placa, com certeza obterá esse chip e poderá confiar nisso. Soldar chips de montagem em superfície é uma experiência bastante selvagem. Aparentemente, a maneira mais popular de fazer isso é algo chamado soldagem por arrasto, que já tentei algumas vezes e vejo por que é tão popular. Parece funcionar. Então vou mostrar mais ou menos como fazer isso, já que só sei como fazer. O que vamos fazer aqui é fluí-lo primeiro. O fluxo é essencial para isso. Isso é uma boa ideia, mas opcional para outras coisas, mas parece ser absolutamente obrigatória para trabalhos de montagem em superfície. Provavelmente exagerei muito, mas sobreviveremos. Então, vou estanhar a ponta do meu ferro de solda aqui, apenas colocar um pouco ali, e então vou apenas cutucar essa coisa. E então vou apenas tocar um pouco de solda em uma das almofadas para cima aqui. Ok, vamos lá. Sim, isso parece bastante simples agora. Então agora vamos colocar esse outro canto aqui embaixo, e preciso de um pouco mais de solda, então está mais ou menos bom. E agora estamos alinhados. Acho que ainda podemos estar um pouco confusos, mas não há nada em curto, então acho que ficaremos bem. E aparentemente o que fazemos agora é colocar um pouco mais de solda do que o necessário em uma dessas almofadas. Aqui vamos nós. E então arrastarei a dica para baixo na linha de contatos. E o que isso aparentemente fará é basicamente usar a tensão superficial para puxar a solda comigo. E como você pode ver, ele está se distribuindo nos pinos e nas almofadas. Não sei, num sentido objetivo, quão bom isso é, você sabe, em termos de conseguir uma articulação ostensivamente perfeita. Mas eles estão todos conectados e não haverá nenhuma grande força mecânica aqui. Então eu acho que isso servirá. Vamos em frente, varra isso aí. Então esse eu sei. E o IC é fácil. Na verdade, são esses resistores de chip que serão mais problemáticos porque você terá que lidar com eles. Você não pode lidar com eles com as mãos. Você realmente tem que usar a pinça e eles só querem fugir de você. E uma vez que eles ficam de cabeça para baixo, pode ser quase impossível virá-los de volta. Vamos apenas colocar um pouco de solda. Isso foi demais em cada uma dessas almofadas. Eu sou tão ruim nessa parte específica, mas funciona. Portanto, se você é melhor em soldagem de montagem em superfície, tenho certeza de que poderá fazer um trabalho muito melhor do que este. Mas esta placa tem um design tão bárbaro que funcionará de qualquer maneira. Vou derreter isso e colocar aquele cara lá dentro. Ops! Endireite isso. Aqui vamos nós. Coloque isso aí. Aqui estamos. É muita solda e não sei como retirá-la. E lá vamos nós.
Agora, são estes. Acho que a palavra é lápide, mas não, parece que estão bem sujos, mas estão parados, estão encostados na tábua, então pelo menos tem isso. Eles não são muito diretos, mas, novamente, nada é muito preciso aqui, então acho que estamos bem. Claro que ficaria mais bonito se fosse feito com uma palheta no lugar, mas vai funcionar, eu sei, porque o outro que fiz era bem mais feio e funcionou. Portanto, nosso próximo passo aqui será conectar o cabo. Este é um mini jantar de 8 pinos, cabo macho para macho. E você pode obtê-los como cabos seriais do Macintosh em alguns casos, e acredito que eles terão consistentemente todos os 8 condutores dentro deles. Mas você precisa comprar um com 8 condutores, então eles não são muito populares ou úteis hoje em dia, então você não os encontrará na maioria das lojas. Você terá que colocá-los online em algum lugar. E se você vir um que seja muito, muito, muito fino, mesmo que tenha os conectores certos, pode não ter todos os 8 fios dentro. Portanto, tenha cuidado com isso. No entanto, você deseja obter um que seja o mais fino possível. O cabo NES original, Washington, visivelmente mais fino que este. Este vai funcionar, mas é uma grande dor colocá-lo no caso. E é só que, se você encontrar um com fio de bitola mais fina, você se divertirá melhor. Ainda não encontrei um. Não sei se eles existem. Então vou cortar o final aqui. Preciso de tesouras maiores para isso. Vou cortar o final aqui. Então, vamos precisar de muito disso, talvez um pouco mais por conveniência. Então, vou prosseguir e fazer isso com o meu alicate aqui. Mas você pode querer usar um descascador de cabos de verdade. Se você tiver um para fazer, tipo, Gato 5, por exemplo, poderá conseguir um corte mais limpo. Ok, há um fio blindado, ou devo dizer fio dreno, eu acho, é como eles são chamados. Perca isso. E agora você vai querer retirar cada um deles. Você só precisa disso, talvez cerca de 1/4 de polegada. Isso é mais? Isso é 8 polegadas? Não muito. De qualquer forma, apenas uma pequena quantia. Ele só precisa ser grande o suficiente para caber nesta raquete. Então, na verdade, até isso é muito longo. Nós realmente queremos que seja um pouco mais curto do que isso, mas vou apará-lo depois de estancá-lo. Ok, vou espalhar isso aqui. E nenhum deles ficou muito curvado enquanto eu despia o resto. Então, vamos nos deliciar com isso. E por porco quero dizer que vamos fluí-los e estanhá-los, certo? Estamos enlatados. Então agora temos que fazer a parte mais miserável, que é conseguir um alfinete. Alfinete 4 preto, alfinete 1, amarelo, alfinete 7 marrom. E obviamente o pino 8 é roxo. Feito isso, a única coisa que nos resta fazer é simplesmente soldar esses fios nas almofadas aqui de acordo com esta pinagem. E é um pino 1, corresponde ao pino 1 aqui. Então vamos começar com o amarelo. Então, vou prosseguir e colocar um pouco de solda no bloco para começar. Na verdade, vou prosseguir e apenas preparar cada um deles. Pino 1, ao pino 2, o pino 4, o pino 6 e o pino 8. E é isso. O mod está pronto. Vamos apenas pegar o chassi original aqui e garantir que todas as almofadas de borracha estejam onde começaram. E coloque isso aqui. Tudo bem, então vou enrolar isso aqui. Então eu não acho que vai passar por aquelas folhas de peneira. Então vou passar por aquele e depois sair pelo buraco aqui assim. E parece bem limpo. Acho que terei problemas para colocar o gabinete só por causa da espessura do cabo. É muito maior do que o cabo do NES. Mas vamos ver se consigo colocar isso aí. Esse cara aqui vai atrapalhar o próprio cabo. Ele não passa por esta placa, mas sim pelo cabo. Então, se eu empurrar isso assim e depois colocar, acho que vai passar. Aqui vamos nós. Isso funcionará. O único problema é que ele é grande demais para o alívio de tensão. Portanto, embora isso seja eletricamente perfeitamente viável, não vou apertar os parafusos até o fim. Portanto, ao fazer isso sozinho, talvez seja necessário experimentar. Tipo, compre alguns cabos diferentes até encontrar um que se encaixe. Ou possivelmente até use uma Dremel e abra um pouco esse buraco. Não tentei, mas parece que deve ser prático. Então vamos em frente colocar os parafusos nessa coisa. Agora é importante, se você estiver montando um desses, colocar os parafusos antes de testá-lo.
Mesmo que você não esteja pronto para encerrar, mesmo que não tenha certeza absoluta de que vai funcionar, ainda é importante colocar os parafusos pelo menos um pouco, porque se não o fizer, as almofadas de borracha irão não será retido corretamente, e você irá testá-lo e pensará que os botões não funcionam, mas na verdade funcionam. Simplesmente não há tensão suficiente na montagem para fazê-los funcionar. Então você precisa colocá-los aqui pelo menos na maior parte do caminho, mesmo que esteja apenas testando. Tudo bem. E apesar do cabo não estar totalmente preso, ele está completo e pode ser usado. Então vamos em frente conectá-lo e ver como funciona. Ok, então aqui está Bomberman. E se eu apertar Start, ele pula a introdução. Podemos começar um jogo. Ok, vamos tentar nossas teclas de seta. E isso está funcionando. Solte uma bomba. Isso está funcionando. Podemos fazer uma pausa e, sim, com certeza, tudo está funcionando. Não consigo testar a tecla B ou a tecla Select, mas é muito improvável que não estejam funcionando. Já fiz isso tantas vezes que acho que, a menos que tenha apenas uma junta de solda seca, completamente seca, posso ter certeza de que tudo está funcionando. Só não tenho um conjunto de testes de GamePad disponível no momento. Portanto, este foi um mod de sucesso. Portanto, a estranheza aqui é um pouco lamentável. O mod que fiz no outro usou um cabo muito mais fino. Eu não percebi o quão grosso isso era, então posso trocar este por aquele. Mas, você sabe, se você tomar cuidado e conseguir um que seja tão fino, o caso realmente vai dar certo. Será como se nada tivesse acontecido. E este é o mod funcional que transformará o familiar controlador do NES em um gamepad muito melhor, na minha opinião, para o motor do PC. Então, se você estiver interessado nisso, verifique a descrição para obter um link para a listagem do Oshark, onde você pode obter a placa em si e links para as peças do Digic. De qualquer forma, espero que tenham gostado. Deixe-me saber nos comentários o que você achou e obrigado por assistir.